Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o vídeo no qual eu comento os filmes que eu assisti no mês anterior, né? Ou seja, estamos agora no mês de junho e eu vou falar dos filmes que eu assisti no mês de maio. Na verdade, pega um pouquinho no finalzinho de abril, porque quando eu fechei a lista dos filmes vistos em abril, logo depois ainda vi alguns, né? Uns dois ainda. Mas assim, são os filmes vistos, né, no mês anterior, e fiz isso, é um propósito que eu fiz para o Ministério dos Quadrinhos desse ano, falar um pouquinho mais de cinema, e na verdade o que eu tenho garantido é esse vídeo mensal, no qual eu faço breves comentários sobre os filmes, troco algumas impressões aqui com vocês. Vamos lá, nesse mês passado, né, eu vi 11 filmes. O primeiro deles foi o Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. Isso é uma, não sei se é correto chamar assim, uma animação stop motion. Ele é feito aquele tipo de filme, que na verdade o pessoal faz uma espécie de massinha, né? Usa massinha e grava as cenas, né, com esses bonecos modelados. Por exemplo, Fuga das Galinhas é assim, inclusive do mesmo estúdio. Cara, o Wallace e Gromit é bem legal. O que o filme é? O Wallace e o Gromit, né, um cachorro e um humano, eles são uma espécie de caça-pragas de uma sociedade muito obcecada com os vegetais. Inclusive, uma cidade muito obcecada com os vegetais. Inclusive, tem um concurso anual que está chegando. Boa parte das pragas são coelhos, né, eles caçam os coelhos. Até que o Wallace, né, ele tem a grande ideia de mexer no cérebro do coelho lá. Bom, não vou dizer exatamente como ele faz isso, mas acontece que ele acaba criando o Coelho-Homem, que é uma espécie de lobisomem coelho, né? E isso afeta a realização do concurso. É divertido, eu gosto bastante de animação e, na verdade, gosto bastante desse... Sempre me fugiu o nome, mas gosto bastante desse estúdio, né? Fuga das Galinhas, por exemplo, eu acho realmente um primor, assim, é um negócio que eu gosto bastante. Vi também O Motorista de Táxi, filme coreano muito legal. Esse filme é muito bom mesmo. Esse filme é o seguinte, né? A Coreia, ela durante muito tempo, Coreia do Sul, viveu numa ditadura. E nessa ditadura, eles tinham repressões muito sérias. Uma cidade ficou isolada, fazendo protestos, notícias não chegavam sobre essa cidade. Então, um jornalista estrangeiro se infiltrou nessa cidade e ele só conseguiu fazer isso graças a um motorista de táxi. Essa história é baseada num fato real, só que, na verdade, não se tem muita notícia posterior desse motorista. Então, o filme é baseado um pouco nos relatos do jornalista e também numa certa imaginação, inclusive do que aconteceu com ele pós essa situação. Cara, filme bem legal mesmo, por vários motivos, assim. A gente vê essa questão do homem comum decidindo fazer a coisa certa. Eu gostei muito desse filme, gostei muito mesmo, dos melhores filmes que eu vi no ano. Outro filme, Uma Beleza Fantástica. Esse filme é difícil um pouco de explicar, mas acho que a melhor comparação que eu posso fazer é com O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O filme é bem inferior a Amélie Poulain, eu não estou dizendo que em qualidade, mas é o seguinte, é uma moça que ela tem uma certa fobia de plantas, ela é toda assim metódica, tem uma espécie de toque, né? E ela mora ao lado de um homem que ama jardinagem. E o que acontece é que o proprietário da casa dela visita e ela deixa a casa um brinco, mas nem mexe no jardim. E fazia parte do contrato ela cuidar do jardim, ou seja, se ela tem um mês para cuidar, para acertar o jardim, senão ela perde a casa. E aí começa a interação dela, né, com esse vizinho, que supostamente a detesta. Esse cara também é um cara extremamente difícil. E nessa interação dos dois, mais um terceiro personagem, que é o cozinheiro desse homem que gosta muito de jardinagem, a coisa se dá. É um filme bonito, não é um filme assim, ó, caraca, que filme grandioso, mas é um filme que tem algumas coisas bem interessantes. E eu disse, né, que O Motorista de Táxi foi um dos melhores filmes do ano, mas esse mês de maio eu vi um filme ainda melhor. Cara, realmente vi um filme que eu achei sublime, que é um filme libanês, que é Um Insulto. Cara, Um Insulto é um filme, cara, que me trouxe lágrimas em alguns momentos, assim. E claro que a gente pode chorar até com um filme ruim, mas não é o caso, é porque esse filme realmente toca no ponto. O que é o insulto? No Líbano, né, toda essa tensão religiosa que existe lá, um senhor
que ele é palestino, muçulmano. Ele está trabalhando num bairro cristão lá, ele é uma espécie de... Ele é engenheiro, mas lá ele trabalha com uma espécie de capataz. E tem uma discussão entre ele e um cristão, que é um homem, assim, muito cioso dos seus... do certo nacionalismo, assim, e não gosta dos palestinos, não gosta dos muçulmanos, e eles discutem e há um insulto, uma briga de rua, né? E esse insulto vai parar nos tribunais, é instrumentalizado, de repente os dois homens estão tomados por algo que é muito maior do que eles. E é muito interessante porque o filme humaniza os dois e mostra que os dois, em vários sentidos, são mais parecidos do que pensam num primeiro momento, que há toda uma história de dor e sofrimento por trás de cada um e que, na verdade, o mundo não é tão preto no branco. Cara, filme realmente muito bonito. Filme, assim, eu gostei demais, assim, demais mesmo desse filme. Bom, vamos lá pro próximo. O próximo é Dias de Glória, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas na perspectiva de soldados africanos, né? Salvo engano, argelinos, posso estar assim, me equivocando um pouco agora, mas que lutaram do lado da França na Segunda Guerra, porque a França era a metrópole, lutaram do lado da França na Segunda Guerra, tiveram seu papel, e depois não são reconhecidos. É um pouco a história desses homens. Filme bacana. Terra à Deriva, esse é um filme chinês. Esse é o tal, acho que era a terceira maior bilheteria do ano, só perdia para Vingadores e Capitã Marvel. Imagino que continue assim. Ele fez muito sucesso lá e aqui no Brasil chegou na Netflix. É um filme, inclusive, a produção da Netflix também, que é um filme que é baseado num conto do Cixin Liu, que é o mesmo que escreveu O Problema dos Três Corpos, que é genial esse livro, né? A trilogia, que é realmente genial. Eu li os dois primeiros, que inclusive dá um certo encerramento, e acabou de sair agora, por enquanto publicado só em e-book, que é O Fim da Morte, que é o terceiro. Tô louco para ler isso. Mas o que é esse filme Terra à Deriva, né? Bom, o Sol vai se expandir mais rápido do que se esperava, e então os humanos fazem um grande projeto de transformar, de botar motores na Terra e como que catapultar a Terra pelo espaço, assim. E a Terra como se fosse uma espaçonave. É claro que isso gera, por exemplo, uma era glacial, está se afastando do Sol, e é uma coisa para eras, né, para chegar num local correto. E a humanidade passou a habitar o subterrâneo, boa parte morreu da humanidade, e nós temos a humanidade a Terra passando por Júpiter e lidando aí com a gravidade de Júpiter. E é uma história, assim, claro, é um filme que a gente já viu. É um filme que tem, assim, seus problemas, seus vários clichês, mas é um filme divertido. E é um filme que realmente fez bastante sucesso. Vi também O Doutrinador. Doutrinador é um filme brasileiro, que adapta um quadrinho brasileiro, que é um quadrinho no qual a história fala de uma espécie de anti-herói, tipo um justiceiro que caça políticos corruptos. No quadrinho, é uma mescla de Justiceiro com Capitão América, mas uma mescla original, não é meramente uma cópia, não. No filme tá mais pra Justiceiro, embora seja bem interessante. Cara, o filme é bem legal. Assim, a ação é bem coreografada, o roteiro é bom, tem umas sacadas bem legais, assim. É bem diferente do quadrinho, embora esteticamente o visual do personagem é idêntico. Assim, várias das questões são colocadas, assim. Eu gostei muito do Doutrinador. Acho que escorrega no final, quando tem uns 2 minutos ali, uma liçãozinha de moral, não precisava. Mas é um filme bem legal. A Noiva do Diabo, que também, assim, filme finlandês, que fala sobre uma caça às bruxas que houve séculos atrás. E o grande mérito desse filme, na minha opinião, foi construir personagens humanos. Os personagens cometem erros graves, por exemplo, traições, movidas por ciúme, movidas por, sei lá, uma moça, ela entrega uma amiga como bruxa porque ela gosta do marido dela. Dessa amiga, né? E depois isso gera arrependimento. O próprio homem que condena as bruxas, ele também é bem humano e faz aquilo porque acredita que aquilo é certo, mas isso não deixa de ser uma crueldade tremenda.
Cara, é bem legal o filme, sabe? Inclusive, assim, achei assim, tem alguns pontos bem altos assim no filme. A Noiva do Diabo. 13 minutos, que é um filme que tem assim, parecido não é a palavra, né? Mas na equipe há pessoas que trabalharam a queda, as últimas horas do Hitler. Esse filme é sobre um atentado que o Hitler sofreu, uma bomba colocada num teatro, que ele só sobreviveu porque saiu 13 minutos antes da bomba explodir. E nós temos a história do homem que colocou essa bomba, que não era ligado a partido nenhum, que, sei lá, não foi mandado por ninguém, que tomou a iniciativa por si só. Também filme bacana. Eu tenho visto alguns filmes bem legais. Vi A Última Noite, que é um filme do Spike Lee, que fala sobre a última noite de um homem antes de ir para a cadeia. Ele está condenado, sabe que no dia seguinte vai entrar para a cadeia, vai para a cadeia, e nós temos as últimas horas dele em liberdade, as decisões que ele toma. Ele tem que se acertar, por exemplo, ele desconfia que foi a namorada que o denunciou, ele conta com alguns amigos para resolver algumas coisas, ele tem que decidir coisas, né? Será que ele decide fugir? Não sei o que. Essa aqui é a pegada, né? E por último, para mencionar, Vingadores Ultimato, claro, né? Esse não podia deixar de ser mencionado, esse encerramento aí da fase 3 da Marvel. Na verdade, o encerramento, pelo visto, é com Homem-Aranha Longe de Casa. Mas assim, aqui o Homem-Aranha Longe de Casa é uma espécie de pós-fácil, né? Talvez alguma coisa desse tipo. É um epílogo, acho que epílogo é a melhor palavra. É um epílogo, né? O grande final é Vingadores Ultimato, que, bom, é um filme que tem seus problemas, mas foi um filme que eu gostei muito. E foi um filme que, como eu comentei, eu fiz um vídeo exclusivo para Vingadores Ultimato. É um filme que é como que ele dissesse assim: olha só, você acompanha a gente por 10 anos, então agora você vai ser recompensado. Ele quase que recompensa quem acompanhou o universo Marvel no cinema durante esse tempo todo. Tem algumas cenas épicas, alguns momentos realmente grandiosos de ficar na memória de quem gosta de super-heróis, quem gosta da Marvel, assim. Bom, como eu gostei bastante, embora o filme tenha, assim, seus problemas. Inclusive, alguns deles eu mencionei no vídeo que eu fiz, mas é um filme que o ritmo encobre os problemas, tem uma certa catarse na gente também. Bom, foram esses os 11 filmes que eu vi em maio de 2019. Bota aí o que você tem visto, quem sabe eu não descubro algumas coisas com você também. Eu tenho visto mais filmes esse ano, acho que até agora eu vi, bom, 60 e tantos filmes, 63, 64 filmes. Depois eu faço a conta direitinho. Bom, mas tenho visto algumas coisas bem legais, assim, estou tirando o atraso do último ano, dos últimos anos, por causa do terminar o doutorado, quase não estava indo ao cinema, vendo filme em casa, agora estou tentando tirar o atraso, tanto que eu tenho visto alguns filmes dos últimos anos. E tem acabando indo um pouco no filé mignon, né? Também vejo umas bobeiras, né? Mas tenho visto muita coisa que eu tenho gostado. Bom, é isso. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço teu joinha se você gostou dele. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. A explorar o canal. Sobre cinema tem pouca coisa. Sobre quadrinho tem vídeo todo dia por aqui. Bom, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.